Dia 5 de dezembro. Capítulos de hoje: Amós 7, 8 e 9. Amós 7. Foi isto que o Senhor soberano me mostrou numa visão. Ele se preparava para enviar sobre a terra um exército de gafanhotos. Isso foi depois que a porção do rei havia sido colhida dos campos, quando brotava a colheita principal. Em minha visão, os gafanhotos comeram todas as plantas da terra. Então eu disse: ó Senhor soberano, perdoa-nos. Do contrário, não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor voltou atrás e disse: o que você viu não acontecerá. Foi isto que o Senhor soberano me mostrou em outra visão. Ele se preparava para castigar seu povo com um grande fogo. O fogo havia consumido as profundezas do mar e devorava toda a terra. Então eu disse: ó Senhor soberano, imploro-te que pares. Do contrário, não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor voltou atrás e disse: isso também não acontecerá. Foi isto que ele me mostrou em outra visão. O Senhor estava em pé, junto a um muro que havia sido construído usando-se um prumo, e segurava o prumo em sua mão. O Senhor me perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: provarei meu povo com este prumo. Não fecharei mais meus olhos para o que fazem. Os santuários idólatras de seus antepassados ficarão em ruínas, e os lugares de adoração de Israel serão destruídos. Trarei a espada contra a dinastia de Jeroboão. Então Amazias, sacerdote de Betel, enviou uma mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós conspira contra o rei aqui mesmo, no meio do povo, falando coisas intoleráveis. Assim diz ele: em breve Jeroboão será morto pela espada e o povo de Israel será enviado para o exílio. Então Amazias ordenou a Amós: vá embora daqui, profeta. Volte para a terra de Judá e ganhe a vida profetizando ali. Não nos incomode com suas profecias aqui em Betel. Este é o santuário do rei e o lugar de adoração de todo o reino. Amós respondeu: não sou profeta e nunca fui treinado para ser profeta. Sou apenas um boiadeiro e colhedor de figos. Mas o Senhor me tirou de junto de meu rebanho e disse: vá e profetize a meu povo Israel. Agora, portanto, ouça essa mensagem do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, pare de pregar contra meu povo. Mas assim diz o Senhor: sua esposa se tornará prostituta nesta cidade, e seus filhos e filhas serão mortos pela espada. Sua terra será dividida, e você morrerá em sua terra estrangeira. E o povo de Israel certamente será levado para o exílio, para longe de sua terra natal. Amós 8. Em outra visão, o Senhor soberano me mostrou um cesto cheio de frutas maduras e perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um cesto cheio de frutas maduras. Então o Senhor disse: assim como essas frutas, o povo de Israel já está maduro. Não voltarei a adiar seu castigo. Naquele dia, os cânticos no templo se transformarão em lamentos. Haverá cadáveres espalhados por toda parte e serão levados em silêncio para fora da cidade. Eu, o Senhor soberano, falei. Ouçam isto, vocês que roubam dos pobres e oprimem os necessitados. Não veem a hora de o sábado acabar e as festas religiosas terminarem, para que voltem a fazer negócios. Usam medidas falsas para medir o trigo e enganam o comprador com balanças desonestas. Misturam o trigo que vendem com palha varrida do chão. Escravizam os pobres por uma moeda de prata ou um par de sandálias. O Senhor, a glória de Israel, jurou por seu próprio nome: jamais esquecerei tudo o que vocês fizeram. A terra tremerá por causa de suas maldades e todo o que nela habita lamentará. A terra se levantará como o Nilo e o rio do Egito na época de enchentes. Ela se encherá e depois afundará. Naquele dia, diz o Senhor soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia e em plena luz do dia escurecerei a terra.
Transformarei suas festas em tempos de lamento e seus cânticos em canções fúnebres. Vocês se vestirão de luto e rasparão a cabeça como se seu único filho tivesse morrido. Será um dia de muita amargura. Está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar e de um extremo ao outro, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, moças belas e rapazes fortes desmaiarão de sede, e aqueles que juram pelos ídolos de Samaria, que fazem juramentos em nome do Deus de Dan e votos em nome do Deus de Berseba, todos eles cairão e nunca mais se levantarão. Amós 9. Então eu vi o Senhor em pé junto ao altar. Ele disse: golpeie o alto das colunas do templo, para que os alicerces tremam. Derrube o telhado sobre a cabeça do povo que estiver embaixo. Matarei à espada os que sobreviverem, ninguém escapará. Ainda que cavem até o lugar dos mortos, estenderei a mão e os arrancarei de lá. Ainda que subam até os céus, os farei descer. Ainda que se escondam no topo do Monte Carmelo, os buscarei e de lá os tirarei. Ainda que se escondam no fundo do mar, enviarei a serpente marinha para que os morda. Ainda que seus inimigos os levem para o exílio, ordenarei que a espada os atinja e os mate ali. Estou decidido a trazer calamidade sobre eles e não o bem. O soberano Senhor dos exércitos toca a terra e ela se derrete, e todos que nela habitam lamentam. A terra se levanta como o Nilo, o rio do Egito, na época das enchentes, e depois afunda. O Senhor constrói sua casa até os céus e estabelece seus alicerces sobre a terra. Ele tira a água dos oceanos e derrama sobre a terra. Adonai, o Senhor, é o seu nome. Acaso vocês, israelitas, são mais importantes para mim que os etíopes? Diz o Senhor. Tirei Israel do Egito, mas também tirei os filisteus de Creta e os sírios de Quir. Eu, o Senhor soberano, vigio a nação pecaminosa de Israel. Eu a varrerei da face da terra, mas jamais destruirei por completo o povo de Israel, diz o Senhor. Pois darei ordens e sacudirei Israel com as outras nações, como o trigo é sacudido na peneira, mas nenhum grão se perderá. Todos os pecadores, porém, morrerão pela espada, todos que dizem: nenhuma calamidade virá sobre nós. Naquele dia, restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados. Das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom e de todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. O vinho doce gotejará das videiras, no alto das colinas de Israel. Trarei meu povo exilado de Israel de volta de terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão de seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali, em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor, seu Deus.